a frequência. Estamos gravando, agora sim, uma boa tarde oficial. Agora deixando os registros aí na gravação. José Espanholi com foto nova, cabelo novo, muito bem. Algumas pessoas trocaram foto, né? Isso é bom. Pessoal, hoje é o dia tão esperado, então, porque hoje a gente começa banco de dados com PHP. Já podia ter aquelas mãozinhas já de início, né, para mostrar a empolgação, porque eu sei que esperado por mim, claro, por mim. Por mim, sim, porque eu sei que a nossa vida vai mudar a partir de hoje. Mas ó, só manifestações de agradecimento e alegria. Nossa senhora, já uns 3 vão cair, vão sair. Não, mas eu fiz uma promessa para vocês, né? Que não vai ser nada traumático. Então hoje a gente começa o tal do banco de dados com PHP, que especificamente ganha uma sigla bonitinha chamada de PDO, que eu já vou compartilhar aqui direto na página do PHP. Não tem slide, né? Foi-se o tempo do slide, cadê compartilhar aqui? Aquela história de ficar slide, blá blá blá, passou o tempo. Permitir. Estamos compartilhando. Assim, acredito eu. Então, vou apresentar rapidamente como é que o PHP, como é que é pensada essa conexão do PHP com o banco, e a gente já vai para a prática. E a gente já vai para a prática direto no exemplo lá do banco, né, do nosso caixa eletrônico, fazendo a coisa funcionar de fato com banco, né? Banco com banco ficou um pouco confuso. Com banco de dados, vamos separar o banco do banco de dados. Até porque se a gente cria uma conta num banco financeiro, no banco IFC, a gente vai lá, não é para fazer cadastro, né? Cadastro a gente faz porque precisa. Porque toda vez que a gente quer fazer uma movimentação na nossa conta, e é para isso que existe uma conta, para movimentar dinheiro, para depositar e sacar, a gente precisa desses dados, né? Precisa buscar isso. Se eu vou lá sacar, o banco vai querer saber se eu estou sacando da minha conta, obviamente, né? Não posso sacar da conta de nenhum de vocês, infelizmente. E se eu estou sacando o valor que eu realmente tenho, né? Eu não posso ter 100 e sacar 200. Bom se pudesse também, mas não pode. Então isso tudo precisa estar registrado em algum lugar, né? Isso a gente está falando de um exemplo específico de um banco, do banco IFC, um banco financeiro. Mas a gente pode generalizar para praticamente qualquer aplicação, qualquer sistema, né? Não falo aplicação porque às vezes tem programas, né, mais específicos, assim, menores. Mas sistemas, a gente falar em um sistema que não tenha banco de dados é muito difícil, né? Seja para o próprio funcionamento dele ou o que é mais comum pro uso dos seus usuários, né? Praticamente uso dos usuários, utilização dos seus usuários. Praticamente qualquer sistema que vocês usem, né, desde redes sociais, aplicativos de comunicação, softwares de entretenimento, né, de música e vídeo, serviços, aplicativos da instituição, da escola, tudo tem um banco de dados por trás. Então não dá para a gente escapar. E a gente já escapou aí por alguns meses, é chegada a hora da gente apresentar no PHP. Mas um segundo antes da gente começar, eu vou passar a frequência, porque eu acho que quem tinha que vir já veio. Então tá aqui a frequência.
Muito bem. O PHP, ele chama a biblioteca dele de conexão com o banco de dados de PDO, que significa o P é de PHP, Data Object, objeto de dados, né? PHP seria uma tradução mais literal. Ou seja, é a biblioteca que trata os dados, né, a irem para bancos de dados na forma de objeto. E por isso a minha insistência em a gente fazer uma revisão e uma utilização, mesmo que breve e simplória, de orientação a objeto com PHP, porque a gente precisa da orientação a objeto para usar essa biblioteca do PDO. Não tem como fugir disso. Professor, mas só tem assim no PHP? Não. Antigamente, as primeiras versões do PHP tinha umas outras bibliotecas que não utilizavam, mas era bem mais chatinha de usar. E o PDO foi simplificado bastante, melhorado, só que orientado a objeto. Então a gente não pode escapar da orientação a objeto. Eu não vou ficar me prendendo à teoria do PDO, como é que ele funciona, quais são as classes, não. Vou apresentar aquele bem rapidamente e a gente já vai para a prática. E na prática eu vou mostrando quais são as classes, quais são os métodos, etc. Tá? Mas vou falar bem rapidamente, que reiniciar para manter segurança. Vocês devem ter estranhado que eu estou no Windows, né? Reiniciar hoje à noite. Professor, por que você está no Windows? Você não é contra, odeia o Windows? Não, eu não odeio, só não gosto, é diferente. É porque o banco de dados que a gente vai usar agora nessas primeiras aulas, o SQLite, ele tem um aplicativo, uma ferramenta para visualizar os dados que só tem para Windows, né? Então eu quero mostrar ele aqui para vocês utilizarem. E também, como eu sei que vocês usam o Windows, para a gente fazer a configuração do banco aqui. Mas talvez na próxima ainda continue, mais para frente aí eu volto para o meu Linux querido. Tá. Então, como é que funciona esse tal de PDO para a gente conectar, a gente utilizar o banco de dados? Se vocês lembrarem do Java, no Java também tinha uma coisa com um nome, que era o JDBC, ou Java Database Connection. Era Connection, que também é a mesma coisa, uma biblioteca com um monte de classes para facilitar a conexão com o banco de dados. Quando as linguagens de programação elas provêm esse tipo de biblioteca, qual é a ideia delas? É simplificar ou complicar? Eu sei que se eu for fazer uma enquete, vocês vão dizer complicar, mas não é. É para simplificar. De que modo? De modo que você faça a sua aplicação. Hoje a gente vai fazer vai colocar banco de dados no nosso banco IFC. Com que banco de dados? Com o SQLite, por quê? Porque ele é mais simples da gente usar. Então, a gente tem uma aplicação PHP utilizando o banco de dados com o SGBD, que é assim que a gente chama o banco, né? É um sistema gerenciador de banco de dados, SQLite, que poderia ser qualquer um outro. Poderia ser o MySQL, que vocês já ouviram falar mais, o Postgres, que é muito conhecido, o Oracle, que é o maior dos maiores, o DB2 da IBM, o da Microsoft, que já não lembro o nome, e tantos outros bancos que existem. Poderia ser qualquer um desses. Eu estou indo no SQLite porque ele é o mais simples, é leve, é fácil de usar, tudo isso de bom. Então, qual é a proposta da linguagem? Que a gente faça a nossa aplicação, e a gente vai fazer o nosso banco IFC hoje, e que se um dia a gente decidir, olha, nossa aplicação cresceu, o SQLite é um banco muito simples, ele não dá conta. Por exemplo, o SQLite ele não armazena imagem. Então, ele não vai servir para o site de vocês lá da lojinha. Vai ter que ser um outro banco que vai ser o MySQL. Então, se a gente decide, o banco FC, o SQLite atendia, mas agora não atende mais porque a gente quer armazenar a foto do cliente, né? Por questões de segurança, a gente vai armazenar a foto. Então temos que migrar de banco. Problema? Um pouco, mas nem tanto, porque a gente vai ter que mudar a base de dados do SQLite para um outro, vamos para o MySQL, mas a aplicação ela vai sofrer um impacto mínimo possível, né? Justamente porque o PDO ele é feito com esse propósito, né? Que deixa a linguagem independente do banco. Então, se a gente trocar o banco, a parte da programação vai mudar muito pouco. Então, o PDO
e também as outras bibliotecas e bancos de dados das outras linguagens trazem essas facilidades. E todas as outras facilidades relacionadas a banco, né? Para que serve um banco de dados, gente? Para guardar os dados. Mas eles lá guardado, parado, eles servem de alguma coisa? Não. Ele está ali para a gente consultar os dados, para a gente inserir mais dados, para a gente atualizar esses dados, se for possível, para a gente remover esses dados, se for necessário. Então, o PDO, vamos falar especificamente só dele, ele vai dar métodos propriamente para isso. Né? Eu quero consultar dados. Existe uma linguagem de interface com banco de dados que você conhece, que é o SQL. A gente vai montar o SQL, vai pedir os dados e ele vai trazer de volta. A gente quer inserir dados, a gente vai montar um SQL de inserção, que é o insert, e através do PDO joga dados para o banco. Então, a comunicação entre o PHP e o banco de dados vai ser com a linguagem SQL. E aí vai ter os métodos em que a gente vai aprendendo a utilizar aos poucos. Né? Até a parte de quando a gente está enviando, alterando dados, que é o que? Inserir, né? O insert, a atualização, que é o update, a remoção, que é o delete, ou a própria criação de tabelas, que é o create. Isso tudo é até mais simples de usar no PHP. Quando a gente vai fazer consulta, né, aí fica não tão simples, não vou chamar de complicado, senão vocês se assustam, mas tem uns passos a mais, porque você manda o SQL e você tem um retorno, né, que é a resposta da consulta. E essa resposta a gente tem que manipular ela. Tá joia? Então, feita essa breve introdução, vamos para a prática, né, que é a promessa. Eu vou deixar essa página do PDO aberta aqui se a gente quiser ver alguma coisa. Deixa eu ver se está todo mundo aqui em paz, 42. Espero que pelo menos aí uns 10% ainda esteja acordado. Então, vamos retomar a aula passada. Na aula passada, que até esqueci de comentar no início hoje, né, eu me atrapalhei com as horas, acabei uns minutos antes, aí eu caí, né, vocês perceberam, aí eu demorei uns 10 minutos para conseguir voltar, e quando voltei, vocês já tinham zarpado. Então, acabou que o fato de eu ter terminado as aulas 1 minuto antes deu certo, porque senão eu ia cair e não ia terminar. Então, parece que estava tudo planejado, mas não. Houve uma falha minha realmente. Ai, porcaria. Houve uma falha minha em relação ao relógio, mas acabou dando certo. Mas hoje eu sei que é até às 5h15, tá? Tá, então na aula passada a gente finalizou a aplicação, a gente já tinha começado o cadastro, né, que era conforme cadastrar, que chamavam cadastra conta PHP, que pegava os dados, né, vamos lembrar dele aqui, para quem não estava, ou para quem tinha dormido um pouquinho, forme cadastro conta, mas não é HTML, é PHP. Ele era HTML, mas a gente transformou ele em PHP porque a gente fez os negocinhos legais, né, aqui de gerar conta automaticamente. Só foi por isso, na verdade. Só foi isso. Que tá aqui, né, a conta ele gera um randômico. Então, cadastrar, a gente chegava aqui, preenchia o nome do cliente, Fábio Pinheiro, 0, eu ia colocar meu CPF correto, né? Vocês já vão pegar meu CPF. E-mail não tem problema. E aí a gente clicava em cadastrar e a gente estava simulando um cadastro, né? Dizendo que o cadastro do Fábio Pinheiro foi efetuado com sucesso, mostrou alguns dados aqui para ver que realmente pegou. E beleza. Só que, né, aqui está o formulário e aqui está o cria banco de dados. Aqui está o cadastra conta, que faz o quê? Pega esses dados, armazena em variáveis, cria o objeto, monta o objeto. E aí a gente parou aqui, né? Dizendo que o próximo passo seria armazenar no banco. Então é isso que a gente vai fazer agora. Esse passo aqui abaixo, a gente tem que enviar os dados para o banco de dados. E aí eu mostrei, dei um spoiler, né?
do que seria, né? A classe PDO iniciando o banco, eu criando a tabela, mas só para a gente falar rapidamente. Só que eu não vou criar a tabela aqui, né, gente? Eu não vou, toda vez que eu fizer uma inserção, criar a tabela. Isso não existe. Quando a gente vai utilizar um banco de dados, a primeira coisa que a gente faz é criar ele. O que é criar o banco? Criar as tabelas, né, definir os seus campos, quem que é chave primária, definir os relacionamentos. A gente faz tudo isso. Isso é montar o banco. Quando é um banco muito grande, inclusive, a gente faz o modelo, né, o projeto, para depois montar ele efetivamente. E isso a gente faz uma vez na vida. Claro, na prática, o banco sofre alteração, você destrói, recria, apaga tudo, recria. No mundo real é isso. Mas na teoria, o banco você cria uma única vez e ele está pronto. Então a gente não vai criar o banco na hora de cadastrar conta, obviamente. Quando a gente chamar o formulário cadastra conta, né, quando o gerente acessar o sistema para cadastrar uma conta, ele já tem certo que o banco está pronto e bonito para receber os dados do cliente dele aqui, né? Do cliente Fábio, que é só mais um, né? Então, aqui quando a gente falou do create, era simplesmente para a gente dar um spoiler e vocês irem embora felizes. O que a gente vai fazer aqui, de fato, é conectar com o banco, ok? Não é? A gente conecta e depois a gente vai fazer um insert dos dados. Isso aí, beleza. Isso a gente precisa fazer. Mas, como eu acabei de dizer, esse banco não existe, né? Então, a gente precisa, antes de começar a inserir dados, a depois ver o extrato bancário, depois fazer saque, né? Para a gente poder fazer essa manipulação dos dados, primeiro eu preciso me cadastrar. É isso que a gente já falou várias vezes. Qualquer sistema que eu vá utilizar, qualquer ele que seja, primeiro eu preciso ter um cadastro, né? Qualquer e-mail que você quer usar, qualquer Face, Insta, Netflix, Spotify, conta de banco, comércio eletrônico, Magazine Luiza, o nosso bom e velho Saraiva, qualquer um que você queira fazer parte dele, né, fazer os dois serviços, você precisa primeiro fazer um cadastro, e não é diferente. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é esse cadastro. Só que, mais uma vez, a gente precisa criar esse banco. Ok. A ferramenta que a gente vai utilizar eu já tenho ela instalada aqui. É essa DB Browser for SQLite. Eu vou pesquisar ela aqui. DB. Se vocês pesquisarem cliente Windows SQLite, já vão achar aqui. SQLite Download. Não, acho que aqui em cima tinha um linkzinho melhor. Aqui. Tem o Windows instalador aqui, 64 bits. Se alguém não for Windows ou não for essa versão, pode entrar aqui e baixar outro. Então, já está no chat o link para baixar o DB Browser, que é essa ferramenta aqui. A instalação é bem simples, tá? Não tem nenhum segredo, é próximo. E ele está aqui. Como esse SQLite, como eu falei, ele é um banco muito simples. E ele gera um arquivozinho, .db, que a gente vai abrir aqui e vai poder enxergar as tabelas e os dados. A gente até poderia criar aqui, mas na primeira vez eu quero criar aqui com vocês. Por isso que eu criei aqui, eu vou até apagar isso aqui. Eu criei um arquivo PHP para a gente criar através do PHP, já para vocês terem esse primeiro contato. Criar o banco através do PHP. Tá? O primeiro comando que a gente tem que fazer para poder se conectar ao banco de dados é o
criar um objeto que eu vou chamar de... Pode chamar de banco de dados, de conexão. Eu gosto muito do conexão BD, é o nome que eu sempre usei. E aí eu vou criar um objeto da classe PDO. Lembra que eu disse, ó, no PHP, tá aqui ainda, né? Banco de dados é o PDO. Então tá aqui a classe PDO. Eu faço um new, né? Lembrando a orientação objeto, eu estou criando um novo objeto da classe PDO. E esse objeto eu chamo de conexão. Esse objeto, eu vou precisar dele, claro que o nome pode ser qualquer um, né? Mas toda vez que eu precisar acessar o banco, né, seja para criar, como a gente vai fazer agora, seja para inserir ou consultar, o que quer que seja, a gente vai precisar antes criar esse objeto. Só que ele está dando um erro. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, falta um argumento. E que argumento é esse? A gente precisa informar ele que banco a gente quer se conectar, não é? E essa linha, esse parâmetro de conexão, ele tem uma sintaxe própria para cada tipo de banco. Se é MySQL, vai ter o nome MySQL mais alguma coisa, IP, porta, usuário, senha. O nosso SQLite, como ele é um banco simples, não tem usuário, não tem senha, não tem IP, porque ele é um arquivo local, né, vai ficar junto do nosso programa, então por isso que ele se torna mais simples. O caminho, a única coisa que tem que dizer é que, de fato, a gente vai se conectar no SQLite, que é o tipo do banco, 2 pontos, o nome da nossa base de dados, né, que pode ser qualquer nome, minha base de dados.db, que é a extensão lá daquela ferramenta. Né, eu posso chamar banco 01, ou banco do banco, ou nosso banco base de dados do banco IFC. Ou simplesmente eu vou chamar de banco IFC. Mas a gente precisa dessa extensão .db para que a ferramenta possa abrir ele. Tá? Eu vou, tá, por enquanto, só conectar para a gente ver o que acontece. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes, porque o meu já está configurado. Por conta da outra aula aqui. Fechem os olhos, tá? Não vejam isso por enquanto. Não viram nada. Pronto. Então, vejam só. Recapitulando, eu criei um arquivo PHP para criar nossa base de dados. Inclusive, o nome dele é Cria Banco de Dados. Então, o arquivo que a gente vai montar agora vai criar a base e vai esquecer ele. Posso até apagar. Não vou apagar não, porque pode ser que a gente precise. Mas ele é para ser executado uma única vez. Então, eu vou lá no prompt. A minha pasta é IFC, prog2, aula 17. Está ali o criar banco. PHP criar banco. Opa, erro. Que erro é que ele deu? Nossa, professor, tem uma linha e o senhor conseguiu errar. Consegui, mas primeiro que é de propósito, né? E segundo que o erro não é aqui. Aqui está tudo certo. Vamos ler o erro juntos aqui. Muito importante aprender a interpretar os erros, tá? Aqui ele já fala linha 3, né? Claro, é a única linha que tem código, né? O que ele está dizendo aqui? PHP fatal erro, PDO exception, could not find driver in PHP 3 tal. De novo, could not find driver. O que é isso? Para quem sabe inglês, driver é motorista, né? Mas não tem nada a ver com motorista aqui. Driver é um programa, né, que os sistemas operacionais utilizam para fazer funcionar algumas ferramentas. Né? Aqui, no caso, o driver que ele está falando é o driver de conexão que vai permitir que o PHP converse com o SQLite. Né? Isso com toda a linguagem de programação e com todo o banco de dados tem isso. O Java para comunicar com o MySQL. Tem o driver MySQL para Java. Ou drive Java. Não, é o drive MySQL para Java. Para o PHP conversar com Postgres. Tem o drive PHP para Postgres. Imagine que fosse um plugin. Pronto, né? Vou ficar falando do driver. Depois a gente volta ao driver. Mas fazendo analogia,
É como se fosse o plugin. Ó, o PHP está aqui, o banco de dados está aqui, mas eles não conseguem conversar. Instala um plugin que eles vão conseguir conversar. Ah, legal. E que plugin é esse, professor? É um plugin que PHP SQLite. Quando a gente for para o MySQL, em muito breve, a gente vai ter que colocar também um plugin PHP MySQL. Professor, isso é ruim, é chato de fazer? Não. Em algumas linguagens, e aí eu tenho que assumir que na minha amada Java, isso é um pouquinho mais chato. A gente tem que baixar, tem que ir no site da MySQL, achar o driver, baixar e fazer toda a configuração. O PHP é uma mão na roda para isso. Aí não tem que baixar nada. A gente tem que fazer aquilo que eu acabei de fazer nas escondidas. Onde vocês instalaram o PHP, tá? Pessoal, muita atenção agora, né? Quem está jogando aí, quem está olhando o Insta, quem está conversando com um amigo, dá uma olhada aqui rapidinho, porque sem esse passo, o banco de dados não vai funcionar no PHP de vocês, tá? Inclusive aqui, ó, tem até o driver, aqui é do ano passado, não, início do ano, tem o driver do MySQL para o Java, MySQL Connector Java, só para vocês verem que não estou mentindo, mas eu não quero ele, eu vou usar mais para frente, apaguei. Então vocês vão vir no PHP, no PHP vocês vão achar um arquivo chamado de php.ini, né? Eu não sei se a gente já falou sobre ele, talvez sim. Esse ini ou ini é de initialization, initial, é o arquivo de configuração do PHP. Muito cuidado, e é por isso que eu gosto de vir aqui no exibir, aqui no Windows, marcar essa opção aqui, extensões de nomes de arquivo. Eu vou desmarcar, porque ó, quando desmarca, aí não aparece o ini, e aí ó, tem um PHP, tem outro PHP, eu não gosto disso, né? Coisas de Windows. Então, eu gosto que ele mostre a extensão. Então, eu clico ali, e talvez um de vocês, se vocês quiserem olhar e já colocar nos comentários, ou de vocês talvez esteja assim, development. Talvez um de vocês tenha dois assim, tá? Já dá uma olhada aí. Se tiver esses dois, vocês vão escolher o development. Poderia ser o outro, não tem problema. Mas esse production, ele é entendido que é quando o PHP vai para o mundo real. Quando o site vai ser lançado no mundo real, não. A gente está desenvolvendo, a gente está estudando. Então, a gente usa o desenvolvimento. Então, eu dou um F2 aqui para renomear e apago o traço development. Fica php.ini. Muita atenção. Chamo todos aqui a atenção, né? Deixa o joguinho, deixa o Insta, as notícias, lê depois. Conversa com o primo outra hora. Tá? Renomeei, ficou php.ini. Ele é um arquivo texto, vai abrir no bloco de notas. É um arquivo grandinho, deixa eu ver quantas linhas ele tem. 1945 linhas. Para prova, vocês têm que memorizar ele. Sacanagem, né? A gente só vai mexer uma única linha nele, tá? Vocês vão dar um Ctrl F para pesquisar e pesquisar SQLite. Ele vai achar essa linha aqui, ó. Extension igual a PDO SQLite. Essas extensões é como se fossem os plugins, né? Se vocês olharem, tem SQLite aqui, PGSQL é do Postgres, tem o MySQL, o Firebird, o que tem mais? Que vocês conhecem? Só isso aqui mesmo. E aí vejam que todas essas linhas, menos o MySQL, porque eu já estava usando em outra aula, todas essas linhas têm um ponto e vírgula, que é o comentário, né? A gente usa o barra no PHP, né? O barra asterisco, não sei o que. Aqui o Oracle também aqui em cima. Aqui o comentário é ponto e vírgula. Então a gente vai descomentar. Eu vou no começo da linha aqui do SQLite e vou apagar o ponto e vírgula, apagar o comentário. Aí ele vai passar a valer. Salvo agora o driver, o plugin está habilitado no PHP. Quando o PHP rodar, ele vai ler esse arquivo de configuração, vai ver, opa, querem usar o SQLite, está liberado, pode usar. Suave na nave. Beleza? Então, única coisa que vai fazer, vamos lá repetir de novo, identifica o PHP ini ou ini development, apaga o development, deixa só php.ini, o production deixa ele quietinho, 2 cliques, abre bloco de notas,
Ctrl F, né? Ou buscar aqui, localizar, ó. Pesquisa SQLite. Eu acho que é a única linha... Ah, não, tem o SQLite 3, não é o 3, tá? Ixi, ó, foi... Enfim, que é o primeiro que ele acha. Voltei para o início. SQLite, aqui, extension igual a PDO underline SQLite. Vai ter um ponto e vírgula no começo, apaga o ponto e vírgula, salva e fecha. Nesse momento, o SQLite está habilitado. Temos um drive do SQLite para o PHP. Professor, prove que deu certo. Vamos ver, né? Se ele deu certo, não vai dar mensagem de erro. Aqui é a nossa pastinha, né? Ainda não temos nenhum banco criado. Está aqui o criar banco de dados, mas nada de novo. Então vamos rodar novamente. Clear não, CLS, Clear no Links. PHP, criar banco de dados. Olha que lindo e olha que eu não minto. Não deu erro nenhum. Professor, isso não quer dizer nada. Não deu mensagem nenhuma. Tá, vamos dar um dica aqui. Olha aqui, banco ifc.db. Olha aqui também, banco ifc.db. Grande coisa, professor. Do lado aí tem um 0. E eu sei que esse 0 é de byte. Ou seja, um banco vazio. Claro que é vazio, gente. Olha o que a gente fez aqui. Cadê? Aqui. Eu só conectei ao banco. Eu não criei uma única tabela. Então, é óbvio que ele vai estar vazio. Se eu vier aqui no DB Browser e vier aqui abrir banco de dados, vamos lá. IFC, prog2, aula 17. Ó, ele já achou. No entanto, tabelas não tem nada, tá tudo vazio, não é? Porque a gente não fez nada. Mas o primeiro passo a gente deu. O SQLite está funcionando e ele está conectando. Se a gente olhar aqui, deixa eu ver, ele foi criado às 16h19, já é 16h21. Vamos rodar de novo. Vamos ver se mudou aqui. Continua 16h19. Porque o que ele fez? Ele identificou que já existe o banco. Para ele não interessa se está vazio ou não, aí é problema que a gente vai ter que resolver. Mas ele identificou que existe, então ele só conectou, né? Não deu nenhuma mensagem de erro, então ele só conectou ali e não criou um novo. Se a gente apagar... ele não deixou apagar porque está aberto aqui no DB Browser. Fecha. Se a gente apagar, aí sim rodar novamente, ele vai ver, ó, criou um novo, a 16h21 que ainda é. Beleza? Então, essa linha aqui, toda vez é 100% que a gente precisar acessar o banco, seja para criar, como a gente vai fazer agora, ou uma consulta, ou uma inserção, atualização, remoção, qualquer coisa que eu vou fazer no banco, sempre vai vir essa linha primeiro, tá? A gente nunca vai conseguir chegar no banco de dados sem antes conectar com ele. Beleza? Tá muito fácil até agora, né? E eu tenho certeza que ninguém está assustado. Legal? Não tem nenhuma lágrima ainda, né? Que bom. Beleza, professor. Chega de enrolar, agora vamos criar o banco. Ok. Vocês sabem que toda comunicação com um banco de dados, né, um banco de dados relacional, que é o que vocês estudaram, é feita através de uma linguagem, né? SQL. Na verdade, a SQL, eles, aqui no técnico, acho que vocês não chegam a ver isso, né? Eles subclassificam, né? O SQL de estruturação, de criação da tabela, e depois o SQL de manipulação dos dados. A gente vai chamar tudo de SQL. Então, como é que a gente vai fazer isso? Essa comunicação nossa do PHP com o banco de dados através do SQL, né, vai se dar através de strings, né? Eu monto uma string SQL, ó, que chamei de SQL por acaso, né? Também não vou chamar aqui de Fábio. É melhor que chame de SQL. Poderia deixar como Fábio, mas não fica legal, então eu chamo de SQL. Então, eu crio uma string que eu vou mandar para o banco, numa linguagem que o banco conheça. Se eu escrever qualquer coisa aqui, crie uma tabela chamada
conta corrente. Bom que isso funcionasse, né? Seria muito legal. Mas isso aqui não pode funcionar. Vamos mandar isso para o banco? Como é que eu mando? Eu tenho a minha conexão, né? Eu falei para vocês que esse objeto de conexão, ele vai ter que andar junto com a gente. Toda vez que eu precisar acessar o banco, eu vou ter que ter ele. E ele é criado como? Com essa conexão que eu disse que sempre vai existir essa linha. E aí ele chama um método chamado executar. Execute o SQL. Ó que simples. Muito bom. Então vamos lá criar nossa tabela. PHP, criar banco. Erro. Uncommon exception, SQL state, general erro. Near CRI, erro de sintaxe, né? Ou seja, é óbvio, né? Que o SQL não sabe o que é CRI. SQL conhece select, insert, update, delete, create table, drop table, create database. Ele conhece essa sintaxe. Cria uma tabela, ele não conhece. Então a gente tem que conversar com um banco de dados como ele conhece. A gente conversa com PHP como ele conhece. A gente conversa com HTML, né? Com o browser, na linguagem que ele conhece. Então a gente tem que conversar com o banco de dados na linguagem que ele conhece. E a única linguagem que ele conhece é SQL. Na aula passada até a gente fez um trabalhinho rapidinho para montar esse SQL. Então já mantive salvo. Só vamos revê-lo. Como é que eu crio uma tabela? Sempre vai começar com create table, né? Create espaço table, o nome da tabela. E aí a gente não vê motivos para fazer um nome diferente da classe. Lembram da classe? Tá aqui, a gente tem a classe caixa eletrônico e a classe conta corrente, que tem os dados da conta corrente. Legal. Então, a tabela também, por padrão, a gente vai fazer isso até para facilitar a nossa vida. Create table conta corrente, aí eu abro e fecho parêntese, abro parêntese e fecho lá no final. Vou deixar assim esse ponto e vírgula por enquanto. E dentro do parêntese, separado por vírgula, eu ponho todos os campos que eu quero na minha tabela. Que campos vão ser? Os campos dos dados que a gente está trabalhando. Nome, CPF, e-mail, número, conta corrente, número da agência, número do saldo. Também, por boa prática, não é por obrigação, mas por boa prática, a gente vai usar exatamente os mesmos nomes e mesmos tipos. Então vai ser uma string nome, um string CPF, um string e-mail, um string num conta, e não número conta, e nem conta corrente, nem conta. String num agência, e não é string age, string agência, string número agência, não. Num agência. E um número real, é um float saldo. Beleza, então tá aqui. Esqueço isso aqui por enquanto, né? Nome, só que aqui no SQL é invertido, né? Primeiro nome, depois o tipo. Um nome string, CPF string, vírgula, e-mail string, vírgula, num conta string, vírgula, num agência string, vírgula, saldo double. Aqui não é float, é double. Então vejam que a gente criou uma entidade muito parecida com essa, só que aqui é uma classe PHP e aqui é uma tabela de banco de dados, né? Mas muito parecida, só que com a sintaxe SQL. Create table, conta corrente, os seis campos, né, que a gente quer armazenar os dados. Por que esses campos, professor? Porque é os dados que a gente precisa, porque eu, como um correntista, né, eu vou abrir uma conta no banco, eu preciso dar o meu nome e meu CPF, é o mínimo de documento. Eu preciso ter o número da conta, que é o que me identifica no banco. Toda conta pertence a uma agência bancária, né? Porque um banco ele tem várias agências. Por exemplo, a Caixa Econômica aqui em Videira tem 2 agências, né? E no Brasil tem milhares. O saldo, obviamente, né? Eu estou no banco pelo dinheiro, então o saldo é o que mais se destaca. E aqui eu coloquei um e-mail, porque, né, para receber, fazer contato com o banco, não precisava, mas o resto é essencial. Ok, isso é suficiente? Poderia ser. Mas para um banco de dados, aí a gente vai ter que voltar, lembrar de alguns conceitos de banco. A gente sabe que os dados são organizados em tabela, né? A tabela tem vários registros, ou seja, cada inserção que a gente fizer no banco de dados vai ser uma nova linha, né? Imagine igual uma tabela
numa planilha, uma tabelinha qualquer, que você vai colocando cada cliente, vai ser uma linha. E como é que você diferencia um cliente do outro, né? Por exemplo, como é que vocês vão diferenciar um produto da loja de livro de vocês, um livro do outro? Porque, sei lá, pegar um livro, vamos ver um título bem genérico de livro, sei lá, Aprenda PHP. Provavelmente tem mais de um livro com o nome Aprenda PHP. E como é que você vai saber que você está falando de um ou de outro, para você dar o preço, para você vender, para você consultar? Isso, e em qualquer outro banco de dados, você precisa de um identificador único, que a gente chama essa identificação única, para você diferenciar um registro do outro, de chave primária. É um nome, um termo estranho, né? Chave primária. Mas esse é o termo utilizado em banco de dados. Essa chave primária pode ser qualquer valor, mas que a gente tenha a garantia que seja único. É óbvio que numa conta corrente, nome não vai ser chave primária. Por quê? Porque tem nomes que se repetem, né? Um José da Silva tem 1 milhão no Brasil. Um Fábio José, 500 mil, né? E aí tem os nomes da moda, né? Recente. Valentim, na minha filha Isabela, não é que ela nasceu, tinha 2.000 Isabelas. Coloca aqui Isabela Urso, pode ser que tenha outra, e dê conflito. Então, se existe a possibilidade desse campo ser repetido, nem pensar em colocar ele como chave primária. Professor, poderia ser CPF, né? CPF ele é único no Brasil? Poderia. CPF poderia ser. E-mail poderia ser, né? E-mail não se repete também. Porém, são campos muito grandes, né? CPF tem 11 caracteres, e-mail tem quase que ilimitado. Não é algo muito prático de se trabalhar. Então, na prática, o que acaba acontecendo? A gente cria um novo campo para ser chave primária, que meio que já virou padrão de utilizar um ID. ID de identificação. Então, a gente vai ver que toda a tabela vai ter um ID, que é o quê? Um inteiro. Né? Um inteirozinho começando de 1. Então, é muito mais fácil você buscar. Eu quero ver os dados da conta número 12. Então, ele vai trazer todos os dados da conta corrente número 12. Eu quero ver os dados do livro 328. Traz os dados do livro 328. Eu quero ver o usuário da conta Netflix de número 1015. Traz os dados do usuário da conta 1015 do Netflix. Então, é muito fácil o número inteiro, né? É muito mais fácil de não cometer erros. CPF você pode ter traço, pode não ter traço. E-mail pode ter caractere estranho, não pode. Então, por padrão, toda chave primária a gente vai colocar com inteiro. Professor, e que número que a gente vai colocar nesse inteiro, né? Porque aqui, na hora que a gente está preenchendo o cadastro da conta corrente, a gente põe o nome, CPF, e-mail, mas a gente tem que colocar esse inteiro também. Como é que a gente vai saber se o Fábio é o cliente 1, se é o cliente 1.000, o cliente 1 milhão? Essa é a beleza da coisa, a gente não precisa. Esse número aqui, a gente não vai se preocupar com ele na hora de inserir. Na hora de consultar, a gente vai precisar. Mas inserir não. Por quê? Porque quando a gente informa aqui que ele é um primary key, não é? Ou se traduzindo para o inglês aí, eu sei que vocês sabem, mas eu vou traduzir. Chave primária, quando eu digo isso aqui para o banco de dados, para o SQLite, né? No MySQL a gente precisa dizer um negocinho a mais. Auto-increment. Quando eu digo isso aqui para o banco, o que ele faz? Quando a gente inserir, sem passar nada de campo ID, ele vai buscar quem foi o último. Não, é o primeiro. Então, o primeiro ganha o número 1. Óbvio, né? Está inserido o número 1. Aí eu vou inserir de novo. Quem foi o último? Não, o último a ser inserido foi o campo 1. Então, agora vai ser o 2. Depois, insere outro. Quem foi o último? 2. Então, vai ser o 3. Ou seja, é um número inteiro que começa de 1 e vai incrementando de 1 em 1. Imagine isso aqui como um vetor, né? Ou como uma matriz, né? Já que é uma tabela. A diferença é que o vetor a gente começa do 0 e vai inserindo, ele vai incrementando até infinito, e aqui começa de 1. É a única diferença, tá?
Então, na hora de inserir, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou só inserir os dados reais do meu correntista, do meu cliente do banco, e o banco de dados vai cuidar de gerar isso aqui. Ok? Então, essa é a sintaxe para criar a tabela. Todas as tabelas vocês vão criar dessa forma. Depois eu vou ensinar a fazer isso através da ferramenta. No MySQL também vai fazer com ferramenta, mas é interessante a gente lembrar disso aqui. Então, para eu criar a minha tabelinha, 3 linhas. Conecto ao banco, ou crio o banco, né? Se ele ainda não existir, agora já existe, ele só vai conectar. Monto o SQL do que eu quero fazer, no caso eu quero um create table, quero criar uma tabela, todos os campos com seus nomes, tipos, separada por vírgula, dentro de um parêntese que encerra aqui, e como uma string, ou seja, a gente vai mandar um texto, é como se estivesse mandando uma mensagem realmente de texto, mandando um SMS para o banco de dados, né? Não é muito diferente. O banco de dados olha lá, SQL, eu entendo o que ele quer fazer, ele quer criar uma tabela, então eu vou criar, ok? E eu executo isso, né? Pego esse SQL aqui e jogo dentro de uma função, um método exec, que pertence a quem? Ao objeto conexão BD, que é o objeto que está conectado. Nesse momento aqui, quando essa linha é executada, existe uma conexão feita com o banco de dados. Vamos executar isso? Vamos executar isso, que eu cansei de falar aqui. CLS. Quase escrevi clear. Não deu mensagem? Então não tem erro. Vamos olhar aqui uma coisa. Ó, banco de dados, atualizado das 16h35, é meia hora. E agora, ó, 8 KB. Se a gente der um dir aqui, ó, 8.192 bits. Então, ele não tem dado nenhum, ele está vazio, mas agora ele tem uma tabela dentro, ele tem uma estrutura. Vamos ver se isso é verdade? Muito bem. Eu venho aqui abrir. Esse porqueira sempre fica mudando de diretório. Bicho burro. Aula 17. Olha aqui, tabelas, uma tabela, tem um aqui de parênteses, conta corrente. E olha que beleza, um ID, vejam que tem uma chavinha, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele já deixa uma chavinha dizendo que é chave primária, é um inteiro, nome é string, CPF string e o saldo double. Então tudo como a gente colocou, tá aqui o SQL que criou ele, uma maravilha. Então a tabela já existe. Claro que ela está vazia, né? Se a gente vier aqui nessa aba, navegar dados, está vazio, porque a gente não inseriu. A gente criou a tabela e ela já existe. Muito bem. Então, esse arquivo, esse PHP que eu criei só para criar a tabela, a gente não precisa dele. Vou fechar, não vou apagar, não vou ser tão cruel assim, mas eu não vou precisar mais dele. O professor precisava ter aqui, na ferramenta não dava? Dava, mas a gente precisa entender aqui, depois a gente vai para a ferramenta. Ok, banco criado, agora vamos inserir esses dados. Antes da gente ir para a web, vamos fazer isso, né, aqui no modo texto, e depois a gente vai para a web. Quando a gente, pela primeira vez ali, quando a gente começou esse exercício do banco IFC, a gente começou aqui, lembra? A gente lia o nome CPF, montou o objeto conta corrente, criou o objeto conta corrente, não é? E setou os dados, né? Setei o nome que eu li aqui, setei o CPF que eu li aqui. Aqui no caso a gente fixou, né, a agência e a conta, e depois a gente leu o saldo, né? Leu o saldo e também setou esse saldo aqui. Poderia até ter lido junto aqui, né? Lê tudo de uma vez e depois seta tudo de uma vez. E até deixei aqui, ó, armazenar no banco de dados. Tá? Então, é chegada a hora. Aí depois a gente fez uns testes com depósito e saques aqui, não quero ver mais, vou até apagar. Não me interessa. Ok? Muito bem. Então, a gente tem um objeto
né? A gente já tem os dados, falta inserir. Se eu quero inserir no banco de dados, qual é a primeira linha? Conexão BD é o nosso objeto, lembrando que pode ser qualquer um, o nome, mas a classe é essa, PDO. Quero me conectar onde? Eu quero me conectar num banco SQLite. Qual? Ah, o que já existe, ele até aparece aqui do lado. Eu quero no banco IFC, porque ele já está prontinho lá. Ele já tem até a tabela. Estou conectado. E agora o que você quer fazer? Ah, eu quero inserir, né? Eu quero inserir esses dados que estão ali, né? Então, o que eu quero? Vou criar uma variável SQL, poderia ser qualquer um também. Eu quero fazer um insert int conta corrente. Estão lembrando, né? Tá dando arrepio agora. O que vocês querem? O que você quer inserir na conta corrente? Eu quero inserir o nome, eu quero inserir o CPF, e-mail eu não li, então não vou inserir o e-mail, não é obrigatório. Eu quero inserir o num conta. Lembrando que, ó, se isso aqui é uma string que a gente vai mandar para o banco de dados, tem que ser tudo como está no banco, tá? Por isso que eu sugeri que fosse o mesmo para a gente não confundir. Mas é os nomes do banco. Num conta, eu quero também mandar o número da agência. E o saldo. É isso que eu tenho para inserir. Nome, CPF, o e-mail a gente não vai mandar porque a gente não leu. E o saldo. Então, são esses campos. Então, beleza, me passe os valores. Então, values. Então, veja só, insert into, isso aqui é a sintaxe fixa, dizendo que a gente vai inserir. Onde? Nessa tabela, aí, entre parênteses, os campos que a gente vai mandar. E agora a gente vai passar os valores também entre parênteses. E aí fecha a string e ponto e vírgula. Então, veja só, se a gente disse para ele que a gente vai passar 5 campos, né, 5 valores, então aqui dentro tem que ter 5 valores. Esses 5 valores também vão estar separados por vírgula, só que eles vão estar entre aspas e entre chave. Por quê? Vejam só, se a gente fosse colocar valor fixo aqui, se eu fosse colocar qualquer coisa, eu vou inserir o João, CPF do João é 12300, qual que é o número da conta do João? É a 1234, dígito 5. A agência do João é a 0987 e o João vai depositar R$10.000. Então, esse seria o SQL. Eu vou quebrar aqui para a gente poder ver. Ai, porcaria. Esse VS Code, às vezes ele quer ajudar, mas acho que eles só para a gente ver um pouco melhor. Tá, eu acho que ele não vai reclamar disso. Esse aqui seria um SQL, né? Estou inserindo conta corrente, nesses 5 campos aqui são os 5 valores. Então, os 5 campos entre parênteses, os 5 valores entre parênteses, e no caso da string, como é de praxe, a gente coloca entre aspas, né? Como aqui já tem a aspa dupla da string do PHP, aí a gente usa aqui aspas simples, para não conflitar, porque senão ele vai dar choque, né? Eu põe isso aqui, ele está fechando a string, dá erro no resto, então aspas simples. Então, aqui a string está entre aspas, aqui a string entre aspas, aqui a string entre aspas, aqui a string entre aspas. Ok? Isso aqui, se eu mandar inserir, se eu fizer aqui conexão BD exec o SQL, ele vai funcionar, mas ele está inserindo dados fixos, né? Não dados que eu estou fornecendo para ele nesse objeto. Se eu vou fazer aquilo ali, isso aqui nem me interessa, né? Comento, né? Não preciso disso, né? Podemos testar aqui e ver se vai funcionar, né? Com 3 linhas só. A mesma coisa, as mesmas 3 linhas que a gente fez aqui, né? Conectei, montei SQL, inseri. Agora a gente conectou, montei o SQL, inseri. Vamos testar isso?
CLS, PHP, meu banco. Não deu mensagem. Vamos aqui no DB. Olha aqui. Está inserido o João. Aqui o CPF do João. O e-mail está nu, de vazio, porque a gente não mandou nada. O número da conta também está aqui e a agência está aqui. Então deu certo. E o ID? ID 1, porque é o primeiro. Ok. Beleza. O nosso banco de dados está funcionando. Só que, gente, vejam o seguinte. Dados não são fixos, né? Os dados são fornecidos pelo usuário. Os dados vêm de algum lugar, vêm geralmente, né? Inserção vem de um formulário como esse, né? Se não é um formulário de cadastro, é um form HTML que vai ter um login, você passa dados, vai ter um form para você preencher os dados da compra para você pagar, o endereço para entregar. É sempre, pode não ser um formulário de cadastro propriamente dito, mas vai ser um form HTML que vai mandar esses dados. Isso aqui não acontece no mundo real. Então, esses dados fixos aqui, eles saem, né? A gente quer colocar aqui dentro dados vindos de né, do cliente, de um formulário, e a gente tem aqui em cima. O cliente, tudo bem que aqui é um formulário tosquinho ainda, né? Porque é um formulário em tela preta, mas é um formulário. O cliente está fornecendo os dados dele. A gente está montando um objeto. O objeto está lá pronto, cheio de dados. Olha que maravilha. É só colocar aqui dentro. Então, para colocar... Então, essa é a sintaxe básica, né? Isso aqui é fixo, claro, para inserir esses 5 campos. Mas isso aqui não muda, no caso dessa tabela conta-corrente. O que vai mudar são os dados. Vejam, cuidado só com a vírgula, tá? O último campo ali não tem vírgula. Então, o que a gente vai colocar agora aqui são os dados vindos do objeto. Para a gente colocar o objeto aqui dentro, a gente vai precisar colocar o abre e fecha chave. Então, toda aspa ali tem um abre e fecha chave. Toda aspa não, né? Inclusive, aqui no double, no número que também. Na verdade, todo campo tem o abre e fecha chave. Quando é string, de novo, tem que estar dentro de aspa. Eu vou até testar sem aspa depois, mas por enquanto vamos deixar com aspa aqui. Todo abre e fecha chave, mas precisa sim. E aí aqui dentro a gente vai pegar os dados que estão no objeto. Como? Meu objeto CC01, né? Qual é o primeiro campo? Get nome. O segundo campo, get CPF. Terceiro campo é o não conta. Opa, CC01. Deu alguma coisa aqui que deu um pam. Alô, alô, tá todo mundo aí? Eu caí? Alô? Vocês estão aí? Não caiu não, professor. Ah, tá. É que deu um pam. E vocês estão tão quietos hoje, mas tão quietos. Fiquei com medo agora de ter falado 1 hora sozinho. CC01 get numa agência. E por último, CC01 get saldo. Aqui, como acaba ficando muito grande, e olha que essa aqui não é uma das grandes, a gente pode ir quebrando, tá? Tá? Então, inclusive, eu tenho uma prática que é, pelo menos no primeiro teste, eu mando escrever, eu dou um eco, só para ver se o SQL está ok. Claro que quando a gente executar, a gente vai ver se deu certo ou deu errado, mas para ver o SQL, ver se está bonitinho. Tá? Então, ó, insert campos velhos, tudo fixo. Aí eu abro parênteses, fecho parênteses, divido os campos por vírgula, né? Então, vírgula até aqui, o último já não tem vírgula. E cada campo entre aspa e chave.
Inclusive, esse aqui, sim, pode deixar com aspas, se não quiser confundir. Tá? Vamos executar isso? Meu banco. Cliente, Fábio Pinheiro. CPF 11222334433344. Valor a depositar, R$ 32. Ó, aqui está o SQL, inserte into conta corrente, Velhos, Fábio, entre aspas, meu CPF, minha conta, minha agência e o meu valor depositar. E não deu nenhuma mensagem de erro. Me parece que deu certo. Venho aqui no atualizar e olha o Fábio Pinheiro aqui. Ele está aí. Então, deu certo, o nosso SQL está rodando. Veja que qualquer coisinha aqui, pessoal, né? Vou tirar um aspa aqui, vamos ver. Maria. Ó, já deu erro. Exception, erro reconhecido. Ó, ele mostra o 100 abrindo aqui e não fechando. Então já sabe que tem erro de sintaxe. Né? Deixa eu tirar todas as aspas aqui, mas eu acho que ele não deixa, não. Fiquei na dúvida agora, vamos ver. Se só a chave é suficiente para delimitar. Maria. Ó, também não. Tá, então ficam as aspas. Ctrl Z. Isso aí. Maria. Não deu erro. Ok. Tá aqui a Maria. Tá ali a Maria. Beleza. Tá, professor. Legal. Mas aí tá no modo texto. A gente se falou que tinha abandonado isso, tá? Tudo bem. Eu só vou copiar isso aqui. Esse SQL não precisa. A gente já viu que ele tá bonitinho, né? Tá redondo. Vou dar um Ctrl C, fecho. Opa, salvo. Fecho. E se a gente ver aqui no cadastra conta, a gente está na mesma posição do que estava ali no modo texto, né? Eu tinha o form, né? O form é só HTML que chama o cadastra conta via post. Aqui no post a gente pegou tudinho, a gente criou um objeto e setou os objetos. Aqui inclusive com e-mail, né? E aí eu disse que agora a gente tinha que enviar para o banco de dados. Só que enviar para o banco de dados a gente acabou de fazer. Então eu copiei ali, colei, né? Conecto com o banco, monto o SQL e insiro. A diferença aqui é que aqui eu estou chamando o objeto conta corrente de CC, né? E não CC01. Então, vamos só apagar esse 01. E, na verdade, a gente vai incluir o e-mail. Vou colocar o e-mail. Professor, precisa ser na mesma sequência da tabela? Não, não precisa. Só precisa que a sequência que você define aqui, né, seja a sequência que você passa os campos aqui. Mas eu gosto de deixar também tudo certinho como estava lá no banco. Aí aqui, get e-mail. E-mail. Ok? Veja que eu não mudei nada, né? Claro, coloquei o e-mail ali porque a gente quer deixar completo agora. Mas é a mesma lógica. Quero enviar para o banco. Conecto com o banco, monto o SQL e executo o MySQL. O SQL. Vamos ver? Agora vamos cadastrar a Ana. A Ana tem o CPF
O e-mail da Ana é ana@ifc. A conta ela já gerou aqui automaticamente e a Ana vai depositar R$ 2.000. Todos cruzem os dedos aí, por favor, para eu não ficar de mentiroso. Vão levantando as mãozinhas. O cadastro da Ana foi efetuado com sucesso. Vamos ver se é verdade? Olha a Ana aqui, gente. Já está no banco de dados. Agora, quem curtiu, dá um joinha. Merece um joinha, né? A gente tem uma aplicação cadastrando no banco de dados e não houve sofrimento, não houve dificuldade, foi fácil demais até. Demais, demais. Eu falei para vocês, gente, eu prometo. Soninho. Tá com sono, Cristina? Sexta-feira. Eu prometi para vocês que era fácil. E é tranquilo. E nesse momento, a cabeça de vocês já tá vibrando ali, pensando, nossa, com isso aí eu já consigo cadastrar todos os meus livros no banco de dados, fazer. Consegue. Ó, José, pode fazer hoje. Vocês vão dormir para quê? Amanhã é sábado. Não, vamos interligar sim. José, não durma hoje. Você vai pegar e vai cadastrar todo o banco. Não, não façam já. Não façam já, porque a gente vai dar uma organizada. Isso aí, Roberto. Esse negócio de dormir foi-se o tempo, gente. Deixem para dormir agora quando se aposentar. Vai sair? E o Covid acabou? Na minha terra aqui não acabou, não. Eu moro em Videira, você mora onde? Mas sai. Não vai dificultar. Ah, Macieira. Macieira não tem Covid, né? Larissa, não vai dificultar mais do que isso. Ou inserir, é isso, tá? Ou consultar, que a gente vai fazer para eu deixar vocês embora felizes. Vocês vão passar o final de semana sorrindo. Vou dizer, meu Deus, eu tinha medo do banco de dados, é isso? É. Mas o professor Fábio prometeu, né? Ele tem aquela carinha assim, mas ele cumpre. Então, o que a gente vai fazer agora? Vejam que legal. A gente tem quantos clientes aqui? 5 clientes. O mais quebrado é o Fábio. Ai, tristeza. O João tá cheio da grana. Muito bem. Para a gente ver se... Porque, de novo, eu já falei isso 8 vezes. É a nona. Não a nona avó, né? A gente se cadastra no sistema, não é porque a gente gosta de se cadastrar, é um saco. Eu odeio preencher formulário de cadastro. É uma coisa que, inclusive, eu não sei como é que ainda não evoluíram, né? A gente se cadastra em milhões de lugares, tem que se cadastrar num só, mas aí já é viagem minha. Mas, enfim, a gente se cadastra num sistema, não é porque a gente se diverte cadastrando. Eu duvido que tenha alguém aqui que gosta de fazer cadastro. A gente se cadastra para usar, né? A gente se cadastra para isso aqui, ó. Eu quero ver o meu saldo, eu quero ver o meu extrato bancário. Eu quero digitar meu CPF aqui. Qual é meu CPF mesmo? É 1, 2, 2, 3, 6, 4, 4. Eu quero digitar aqui, colocar gerar extrato e ver que eu tenho R$ 32. Tá, beleza? São só 32, mas são meu. E eu quero ver. Não interessa é R$ 32 ou R$ 32.000 ou 32 milhões. É o que eu tenho, é meu. Eu quero ver aqui, até para eu poder ver se é 32, então eu vou ficar em casa quieto. O José Espanhol não tá com esse problema, tá? Com dinheiro vai sair. Eu não, eu tenho 32, eu vou ficar em casa, mas eu preciso ver. Eu criei o cadastro no banco, foi para isso. Vocês vão cadastrar um monte de livro no site de vocês, por quê? Porque vocês adoram cadastrar livro? Não, vocês odeiam cadastrar livro. Mas quem vai comprar livro precisa que alguém cadastre. Alguém vai lá consultar o livro, opa, gostei, vou comprar, e assim vocês vão ganhar dinheiro vendendo livro. Então ninguém cadastra por diversão. Eu cadastro por isso. Eu quero colocar meu CPF aqui e ver o meu saldo. Né? Inclusive ele tem um errinho aqui, undefined array key. Vamos já olhar isso aqui. Então vamos fazer isso e eu libero vocês, se vocês sejam felizes. Cadê? Form extrato. O form extrato ele está chamando ele mesmo. Ah, tá. É que ele está pegando o CPF, né? E a gente tem que fazer aquele is7, né? Ele só pegar se ele existir. Quando ele cria o formulário, monta a primeira vez,
né? O formulário não foi submetido, o CPF não está dentro do post. Então, por isso que ele diz, ó, CPF indefinido, não existe essa variável. Então, a gente sempre faz um teste aqui, se ele está setado. Quem está setado? Quem eu falei, né, criatura? O post CPF. Aí, se ele tiver setado, né, se ele existir, aí a gente pega e faz toda a brincadeira com ele. Ok? Ok, pessoal. Então, agora, quando a gente carregar, o erro some. Muito bem. Então, agora, o que a gente quer fazer? A gente já fez o cadastro, os clientes já estão lá, felizes da vida. Agora, a gente quer fazer consulta. Ai, você falou que consulta era um pouco mais chato. Não, não é chato. Não vamos por esse lado. Ele tem 2 passos a mais. Mas sempre vai ter o mesmo passo. Sempre vai ter o mesmo passo. Que é o quê? Conexão BD. Isso aqui, essa conexão BD, depois a gente vai fazer uma classezinha separada para só pegar isso e retornar para nós, para ele não ter que ficar... Até porque, vejam só, a gente já tem esse conexão BD em 4 arquivos. Imagine que um dia a gente muda o nome desse arquivo de banco de FC para banco FC 2.0. O que a gente vai ter que fazer? Mudar em todos eles. Isso que o nosso site é pequenininho. Imagina com 1000 páginas a gente tem que alterar tudo isso. Então a gente depois tem que concentrar isso num lugar só, tá? Por isso que eu digo, não façam já. João, pode sair. Mas não deveria, né? Devia ficar em casa se cuidando. Mas se vai sair e se não vai fazer porque vai sair, beleza. Não façam já porque a gente precisa organizar isso melhor. Façam só para brincar, né? Inclusive eu não coloquei atividade para vocês, tem que pensar nisso. A atividade vai ser vocês fazerem isso, tá? Então já estão sabendo. A atividade é dar sequência exatamente nisso que a gente está fazendo, vocês fazerem em casa. Até para ver se vai funcionar. Não esqueçam da configuração lá do PHP ini e remover o comentário, tá? Senão não vai funcionar. Conectei com o banco de dados. Ok. Próximo passo, fazer a consulta, né? Que é o quê? Como é que faz consulta? Monta SQL, select. Eu quero ver o saldo. Eu vou consultar o nome para dizer, ó, senhor Fábio, seu saldo é 32. Desculpa essa manga. Select nome, saldo, de onde? From conta corrente. É isso? Não, precisa de um where, né? Porque senão eu vou consultar o saldo e a conta corrente de todo mundo. Isso pode ser útil para o gerente ver lá todos os clientes dele, mas agora a gente quer ver a conta corrente de uma pessoa. E essa pessoa a gente vai identificar pelo CPF. Ah, eu tô com o select aqui embaixo, que cabeção. Marketing mais burro. Mas tudo bem, a gente tinha feito, né? Então, eu quero consultar esses... Opa! Eu quero consultar esse CPF. Qual CPF? Esse que a gente pegou no post, né? Que eu peguei aqui em cima. Peguei do formulário que ele forneceu, conectei ao banco, montei o SQL, disse, ó, consulte o saldo desse CPF. Beleza. E como é que eu faço a consulta? Ah, professor, você já disse que é só tudo que é SQL, você faz o exec. Não. Agora não vai ser o exec, porque o exec, ele manda dados, ele cria tabela, ele apaga a tabela, ele insere dado, ele remove dado, ele altera o banco. A gente não quer mais alterar, a gente só quer pegar dados. Vocês lembram como é que fala consulta em inglês, em banco de dados? É o query. O query. E aí você manda SQL. Ok? Ok, então é o query. Só que vejam só, quando a gente insere, você insere, beleza, os dados ficam lá, você não precisa nada de volta. O PHP ele até retorna, tá? Eu não mostrei isso porque vai ser passo a passo. Mas o PHP ele retorna a quantidade de alteração que você fez. Por exemplo, se a gente inseriu um registro, que é o que a gente estava inserindo, ele retorna 1. Se a gente manda uma coisa e ele não faz nada, ele retorna 0. Se a gente manda dizer, ó, atualize todos as contas para um novo número de agência, e tem 5 clientes, ele vai retornar 5. Então ele dá um retornozinho que a gente não usou por enquanto. Mas a consulta não, né, gente? Se eu mando aqui, se eu vou consultar o nome e saldo do CPF, ou se, digamos,
asterisco, né? Tudo. O que que isso vai me trazer de volta? Vai me trazer toda essa linha. Concordo? Se eu não ponho esse where aqui, né? Faço select todos os campos, né, da conta, ou seja, retorne toda a tabela, ele vai me retornar tudo isso aqui, ou seja, me retorna uma tabelinha. Então, existe um retorno. Vamos deixar o where aqui. Então, esse query, ele me retorna alguma coisa que eu tenho que armazenar. Se vocês observarem, o que a gente está consultando, que é isso aqui, né, eu estou pedindo os dados desse CPF, o que, falando em termos de programação, isso aqui parece? Vários valores. Um vetor. Não é isso? Então, na verdade, ele retorna uma espécie de vetor, né, que a gente vai poder escolher como pegar os dados desse vetor, né? Porque eu posso pegar os dados dizendo, eu quero o ID, então é o campo 0, o nome é o campo 1, o CPF é o campo 2, o e-mail é o campo 3. Eu quero ver o saldo dele. O saldo é o campo 6. Viram que ficou ruim, né? Eu tive que contar aqui. E se eu errar? Colocar 5, 6? Mas eu nem sei se é o 6 mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica ruim. Mas a gente aprendeu a fazer vetor associativo. Lembra? Aquele vetor que a gente consegue pegar pelo nome. Lembra daquele exercício dos times de futebol? Né? Que a gente conseguia pegar o ponto do time pelo nome do time. Então, a gente pode gerar um vetor desse tipo. Então, o que ele faz aqui é retornar o que ele chama de statement. Professor, agora ficou ruim. É um nome feio. Mas entendo que esse statement é esse vetor, tá? Só tem esse nome feio. Geralmente a gente usa uma abreviação, STMT, tá? Se acharem muito feio, põe vetor ali para se assustar menos. Até porque pode ser um vetor, mas pode ser, olha, um vetor de vetores, se a gente pedir vários registros, né? Então, vamos deixar o statement. Aí, com esse statement, por isso que eu falei que eram 2 passos, não me xingue, tá? Eu não menti. Com esse statement, aí a gente vai dizer, olha, eu quero um vetor do tipo, PDO 2 pontos, eu quero, PDO, eu quero um vetor do tipo FET ASOC. Agora acabou, professor. Não se assustem. Se vocês olharem aqui, quando ele está complementando, FET ASOC, FET BOF, FET... Cadê o outro? FET column. O que é isso que eu estou dizendo para ele, para vocês não se assustarem tanto? O tipo do vetor, né? Eu posso, como eu falei, eu posso trazer um vetor que ele é indexado por número, né? O campo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu posso trazer um vetor que ele é indexado pelo nome, que eu acho muito mais legal, né? Eu quero, quando eu pegar essa consulta aqui, eu quero o CPF. Então eu vou fazer vetor no campo CPF. Eu quero saldo, vetor no campo saldo. Eu quero nome, vetor no campo nome. Então, esse é o vetor associativo, por isso que é FET ASOC. Então, essa linha aqui, pessoal, ela vai ser fixa sempre. Essas duas não mudam nunca, né? Que é o quê? Fazer uma consulta, né, no SQL retornando um statement e usar o statement e dizer, converta essa consulta num vetor associativo. E aqui, obviamente, eu vou ter que armazenar num vetor, que eu vou chamar esse vetor de conta, não é? Vetor conta corrente, digamos. Poderia só chamar de conta corrente, só de conta, só de CC. Poderia chamar, não tem problema. É uma conta corrente, né? Essa linha aqui, esse vetor não é uma conta corrente? É uma conta corrente. Tá joia? Então, conecto com o banco, faço SQL, nesse caso é um específico para um CPF específico, e aí digo consulte. A consulta me retorna um statement. Imagine ele como uma matriz, um vetor de vetores, uma tabela. E aí eu digo, como eu sei que aqui é só uma linha, né? Não é uma matriz, porque
CPF só tem um, eu não vou ter duas contas no banco, então eu tenho certeza que é só uma linha. Eu digo, ó, converta essa linha no vetor associativo. E aqui eu tenho, se isso aqui é um vetor, o que que eu tenho nele aqui? Eu posso pegar ele aqui e dizer, eu quero o nome. Isso aqui me retorna o nome. Eu quero o CPF, não, eu quero o saldo. Isso aqui vai me retornar o saldo. Não é assim o vetor? A gente poderia usar o outro FET e aí dizer, ó, eu quero o campo 1. Agora eu deixei o asterisco, né? Eu quero o campo 1, que é o nome, e quero o campo 6. Mas, de novo, né? Toda vez a gente vai ter que ir lá contar qual que é a posição. Horrível. Não, não. Vamos deixar o associativo, que é bem mais legal. Esse nome aqui, saldo e nome, esse parâmetro que a gente passa, esse string, é exatamente esse nome aqui em cima, tá? Então, se eu quisesse o número da conta, eu ia ter que passar aqui num conta. Temos 6 minutos, vamos lá. Mas eu não quero, eu só quero esses dois. Beleza? Ok, então a gente já tem os dados, agora é colocar na tela. Só que eu cometi uma pequena falha aqui, né? A gente precisa desses dados aqui em cima. Na verdade, o nome nem tem onde colocar, né? É só o saldo, nem vou usar o nome, é só o saldo. Podemos colocar o nome lá em cima. Vou colocar o nome em cima. Tá, mas veja só, qual foi a minha falhinha? A gente fez o PHP aqui. Isso. Como a gente vai precisar desse valor aqui, né? O que que a gente vai precisar? Valor do saldo, o value, aqui, estão vendo? O value a gente tem que colocar uma tag PHP e colocar aquele CC nome ali, né? Ou só o nome, já que a gente colocou uma variável ali para ficar mais simples. Só que a gente não pode usar essa variável se ela está aqui embaixo. Então, a minha falhazinha aqui, eu me empolguei, é que a gente vai colocar isso aqui em cima. Tá? Não muda nada, não se assustem, não muda nada. Até porque, né, esse trecho aqui ele é independente do HTML. Tá? Vamos revisar? Vamos revisar. Aqui é um form, que é esse aqui, com dois campos, CPF e o saldo. A gente vai preencher o CPF e o saldo a gente vai imprimir ele aqui. Tirar esse desenho por enquanto. Ok? Ok. Então, quando a gente clicar no botão gerar extrato, ou gerar saldo, ou consultar saldo, extrato é mais detalhado, né? Mas tudo bem, vamos deixar gerar saldo. Como eu não defini o action, ele vai chamar o próprio formulário, né? Ele volta aqui para o início, desce, opa, achou um PHP. Existe o CPF no post? Sim, porque agora ele foi enviado no formulário. Pego o post, conecto no banco, monto o SQL, consulto o SQL, me retorna um tabelão, um statement. Eu converto esse statement num vetor que eu chamei de conta corrente. Dessa conta corrente eu pego o nome e pego o saldo. Aqui não é nome, né? Aqui é saldo. Vocês podiam estar me falando, né? Eu estou dormindo. O saldo e o nome. O que que eu vou fazer aqui? Seu saldo foi efetuado com sucesso. Eu tinha deixado essa mensagem. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um if. Só para fazer um negócio mais bonito, tá? Eu gosto de fazer os negócios bonitos. Eu vou fazer um PHP aqui. E vou fazer if. If, vou fazer um iSet de novo. iSet. Agora eu vou fazer o iSet nome, né? Poderia ser o CPF também. Mas, ó, se o nome já existir, eu vou escrever essa mensagem aqui. Destaque. E vou usar senhor ou senhora. Quem tá no PHP? Senhor, senhora, fulano, nome, vírgula, seu saque foi efetuado com sucesso. Frescura, né?
Cadê o... Fecha aqui. Frescura do professor, que só para... Já que a gente usou, pegou o nome aqui, vamos dar uma mensagem bonita, apareceu o nome, ver se pegou os dados corretos. Vamos lá? Alguma dúvida? Vamos rodar e a gente vê, né? Que eu tô nervoso. Eu tô meio ansioso agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carrega. Opa, já tem o errinho aqui. Ah, é que precisava de um i7 aqui, né? Ele tá carregando. Eu vou deixar um zero ali para simplificar. Saldo zero. O que aconteceu aqui, gente? Ele está escrevendo uma mensagem de erro porque eu mandei colocar o saldo aqui. O saldo, quando não existe, né? Ele vai ser consultado ainda. Então eu poderia colocar um is7, mas só para a gente simplificar, eu vou colocar um zerinho, então ele não vai dar mensagem de erro. Vai só começar com zero. Dá um espaço em branco ali, tá junto, tá feio. Agora tá bonito. Vamos lá? 222, 333, 44. Gerar extrato. Senhor Fábio Pinheiro, seu saque foi efetuado. Seu saque não, né? Não é saque. Seu saldo foi consultado com sucesso. E olha os R$ 32 aqui. Seu saldo foi consultado. Nem precisava isso, né? Mas só pra gente ver o nome lá. R$ 32. Vamos achar outro banco aqui, outra conta. Vamos pegar o do João, né? O João tem muito dinheiro. Senhor João, seu saldo foi consultado com sucesso, R$ 10.000. Vamos ver da Ana. E nesse momento a cabeça de vocês ferve, porque vocês já imaginam consultando o livro pelo nome, mostrando o dado do livro, mostrando a foto do livro, mostrando o valor do livro e o site está pronto. Quem achou muito legal, muito divertido e não consegue mais viver sem isso, pode dar um joinha e partir para um ótimo final de semana, porque sextou, galera. 5 horas e 16 minutos. Mais britânico e mais planejado e pontual do que isso, eu não consigo. E pela quantidade de likes, não foi só você que amou, Lucas. Eu acho que a galera curtiu. Cancelando, interrompendo a gravação.